Oi pessoal, tudo bem? Então, pelo tempo que passou do último vídeo até esse e meu estado aqui, vocês estão percebendo o amadorismo que é esse canal aqui, mas o objetivo é realmente só compartilhar fatos interessantes, não tem objetivo de virar youtuber, não pelo momento pelo menos. Então vamos lá, eu me dei conta que se eu esperasse um tempo e alguns fatos sobre o conflito na Ucrânia viessem à tona, vocês iriam perceber que alguma das coisas que eu falei estavam corretas, né? Então, eu não vou ter pressa entre lançar um vídeo e outro, porque o objetivo é justamente apontar algumas coisas e, né, se Deus me ajudar nas minhas previsões, vou acertar algumas delas, né? E o conflito da Ucrânia, claramente vocês estão vendo que está melhorando para o lado da Rússia, enfim. Mas esse vídeo não vai ser mais sobre conflito na Ucrânia, né? Eu queria agradecer também o pessoal que me motivou a continuar aqui com os vídeos. Muita gente pediu para eu falar sobre o conflito Israel-Hamas, só que ali, pessoal, tá bem complicado e a verdade por trás ali, ela é muito complicada e feia. E vai ser polêmico demais falar sobre aquilo. Eu vou deixar de lado um pouco. O que eu queria apontar é que vocês já estão vendo aí nas últimas semanas algumas notícias sobre ataques rebeldes do Iêmen, ali no Mar Vermelho, o que está impactando fretes globais, não só valores, né, mas rotas e aí economias dos países correlacionados, e vai ter impactos negativos ali para a Rússia e para a China. Tá muita gente, mas os dois ali, a China recebe muito, a China manda muito produto para a Europa que passa por ali, pelo Mar Vermelho, os navios vão ter que desviar. Muito petróleo que a China recebe passa por aquela região também. Então isso é um tema que vocês devem estar de olho, e essas coisas estão relacionadas com o conflito na Ucrânia, tá? Não achem que são fatos independentes, eles estão interligados, tá? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre China, que eu tinha mencionado no primeiro vídeo, né? China, pessoal, é um país de proporções continentais, um país que tem hoje ainda 1,3 bilhões de habitantes, mas está em declínio, infelizmente, e esse declínio, tanto o declínio quanto a estrutura demográfica deles, já está sendo um problema e vai ser um problema pior para eles, um problema que vai se agravar pelos próximos anos. Não acho que é nada terminal para eles, tem gente fazendo um extremismo aí, um radicalismo. Não vai ser o caso. A China tem um parque industrial de 35 trilhões de dólares, fruto dos últimos 40 anos que teve esse crescimento muito expressivo que todo mundo viu, mas o crescimento foi um pouco demais, rápido demais, eles industrializaram rápido demais, basicamente numa geração só, coisa que os Estados Unidos vivenciou talvez umas 6 gerações, 7, e ao fazer isso numa geração só, algum dia você enfrenta alguns problemas, né? Então hoje a China está enfrentando um problema decorrente do que eles chamam de One Child Policy, sob o controle de Mao. O Mao Tse-tung imaginou que a população pudesse crescer demais e, nas palavras dele, falando em inglês, pudessem eat the country alive, né? Fugisse do controle. Então ele se implementou o One Child Policy, que cada casal só poderia ter um filho. Pela dinâmica da economia lá, né, muito competitiva, os casais sempre preferiram ter menino, né? Então, infelizmente, quando era menina, teve muitos casais que fizeram coisas horríveis. Então a população sofreu em termos de quantidade, em termos de concentração do sexo masculino,
Isso perdurou por muito tempo, tá? Hoje eles já revogaram, o status atual é que hoje eles estão incentivando casais a terem filhos, até dar suporte. Demorou um pouco demais, né? É difícil acertar, mas demorou. Então, você tem a implementação do One Child Policy em conjunto com uma industrialização muito rápida. Isso está resultando num problema demográfico que eles estão enfrentando hoje, tá? O que se entende por industrialização muito rápida? Urbanização anda junto com industrialização, né? Então, se a gente voltar muito tempo para trás aí na China, população mais do campo, rural, costuma ter mais filhos, né? Porque no campo as crianças são free labor, falando em inglês. Os casais, os pais acabam usando as crianças para ajudar no campo e elas não são um custo tão alto para os casais como acabam se tornando nas cidades, né? Então, a industrialização acompanhada de urbanização, né, a migração da população mais para os centros urbanos, perto da costa, isso está gerando para a China agora algo um tanto preocupante, que é possível administrar essa situação, não é fácil, mas é possível. As cidades como Beijing, Shanghai, a gente está observando lá nos últimos anos uma taxa de fertilidade por casal de 0,7. Isso é muito baixo. Nos últimos anos, aí, pandemia para cá, a população chinesa caiu, assim, o número de novos nascimentos caiu drasticamente. Isso é um problema. Como isso já tem muito tempo, não é que está preocupante que eles estão sem crianças, né? Porque isso afeta o teu futuro. Eles estão chegando num estágio que eles estão running out of working age adults, né? E isso é problemático, porque lá você se aposenta, apesar do que se pode mexer a idade que você vai se aposentar, depois de uma certa idade você não consegue nem consumir tanto, nem produzir tanto, né? Então, uma estrutura demográfica saudável ajuda muito a economia de um país. E um país com muitos idosos, né, tem custos enormes para o Estado manter aquilo. Isso para a China está sendo acompanhado de outros problemas no mundo, né? Alguns que eu já discuti aqui no canal, outros que eu virei a discutir. Um deles é o seguinte: a China, esse crescimento mirabolante foi devido a alguns fatores, mas um muito forte foi o Estado promovendo muito, mas muito investimento, né? As pessoas têm uma falsa percepção de que consumo, o consumo é o bruto do PIB chinês. Não é. Na verdade, é investimento forçado é a palavra certa, muito pelo governo. E quando eu digo forçado, eu estou me referindo a, muitas vezes, na maior parte das vezes, um foco em throughput, em quantidade, em cima de qualidade e eficiência, tá? O que eu quero dizer com isso? Tem muita moradia construída, muita estrada que não vai para lugar nenhum, algumas não terminadas, outras que não vão para lugar nenhum, então não tem tráfego, muitas pontes. A gente consegue traçar um paralelo disso com a realidade do Japão na década de 90, né? Todo mundo lembra no que isso acarretou, né? Deflação. Só que o Japão, na década de 90, ele já era um país mais rico. O japonês médio, ele já era 5 vezes mais rico do que o chinês médio hoje, né? Então, tem as diferenças aí. Não quer dizer, de novo, isso não quer dizer que é uma notícia catastrófica para a economia chinesa, que vai acontecer o que já aconteceu umas 20 vezes na história com eles. No caso, um colapso da China as a unified state, que o Xi Jinping vai cair e tal. Eu acho que isso é um pouco de extremismo, mas isso já aconteceu 20 vezes na história, tá? Não é loucura quem está lembrando disso. Só para refrescar a memória aqui, no ano ali de 1500, a China detinha 40% do PIB
global. Isso é muito expressivo. Entre o ano 1000 e 1500, quase todas as grandes invenções vieram da China, né? Aí, se você vai lembrar, depois de 1600, 1700, 1800, outros países viraram a força motriz do mundo. Então, só disso aí você já consegue repescar que, né, coisas ruins, bem ruins, já aconteceram lá. Eu não acho que é isso que vai acontecer. Hoje a situação não é a mesma que era lá atrás, mas tem que se ter muito cuidado, tá? Alguns dados que chamam bastante atenção, isso eu estou falando de dados da Academia Nacional de Xangai, que são tipo os wise men chineses, né? Vamos lá, dados deles. Do ano 2000 até o presente momento, o total de crédito fornecido para pessoas e instituições não financeiras, né? Aqui eu não estou contando interbank loans, entre financeiros não está contando, mas é tudo menos quantias entre instituições financeiras. A China aumentou em 32 vezes o total de crédito fornecido para essa turminha do barulho aí. Vamos fazer um paralelo aqui. Se você pegar entre o ano 2000 e 2007, que teve o problema dos mortgage-backed securities nos Estados Unidos, né, que deu aquela crise financeira que afetou o mundo inteiro, o total lending, empréstimos totais, na mesma medida, de 2000 a 2007, dobrou, ou seja, dobrou em 7 anos, e isso tirou 5% do PIB americano. Tá? Isso foi acompanhado de um overbuild do mercado imobiliário americano de 5% só, tá? Vamos lá, 5% em 7 anos apenas duplicou. A China, nós estamos falando aqui, em 23 anos aumentou em 32 vezes, 33 vezes, e seguindo essa esteira do que eu falei para vocês, de muita construção, muitas estradas, muitas pontes, muitas moradias principalmente, tá? Isso que a gente tem que estar bastante atento. O dado de excedente de moradias na China hoje, ele é o seguinte: existe moradia sobrando na China, moradia sobrando no caso é que nunca foi ocupada, né? Finalizada, algumas não finalizadas, mas muitas já finalizadas, mas só nunca foi ocupada, ou seja, é estoque. Existe moradia para abrigar de 1,5 bilhão de pessoas a 3 bilhões de pessoas na China, tá? Nos Estados Unidos, o overbuild era de 5%. Então, por isso que se você buscar aí no YouTube, na internet, você vê o que chama lá das Ghost Cities, né? E isso é muito mais visível lá para o interiorzão da China. Você vai para Beijing, Xangai, não se vê muito isso, e aí os preços dos imóveis caíram nesses locais só uns 10, 15%, né? Beijing, Xangai. Para o interior, já se está vendo queda de preço dos imóveis mais na casa de 30%, mas isso é apenas uma préviazinha, porque na China é o seguinte: até alguns meses atrás, o governo ele estabelecia um valor mínimo por metro quadrado do que poderia ser vendido, né, tal imóvel em tal região, né? Aquilo, uma característica do Estado muito controlador, que força muita coisa, né? Isso eu vejo mais como algo negativo do que positivo. Alguns meses atrás, com a situação que está se desenrolando, isso foi retirado, esse limite mínimo. Então a gente vai ver, se você tem esse tamanho, esse nível de overbuild, a gente vai ver um declínio muito grande no valor desses imóveis, né? Existe uma dúvida aí do quanto disso é financiado por instituições chinesas e quanto disso que o chinês gastou do próprio bolso dele, do próprio savings dele, tá? Da população. Isso vai afetar muito o bolso de todo mundo, o que vai gerar um descontentamento muito grande da população. Então, assim, o chinês, existe o controle lá rígido de fuga de capital,
e o chinês, assim, um pouco parecido com os brasileiros aqui, o número de pessoas físicas que investem nas bolsas chinesas é pequeno, tá? Então, o que o pessoal sempre fez nos últimos 40 anos, foi o crescimento absurdo lá da China. A população, é muito comum você ter um cidadão lá, que, né, não assim, todo cidadão, mas uma grande parte da população tem lá seu terceiro ou quarto imóvel, né, que o pessoal trabalha e investe, sempre investiu em imóveis. Foi o destino preferencial dos CENVICs do pessoal lá, né? Investiu muito em imóvel. Nos últimos anos, até por causa da pandemia e como a pandemia foi tratada lá, né? No caso, lockdowns muito rigorosos, então medo de possíveis novos lockdowns, de uma outra onda e uma outra pandemia, o pessoal se tornou mais conservador ainda, e isso, juntamente, isso está puxando o valor dos imóveis para baixo, afetando as finanças das pessoas, e também o consumo. O pessoal achou que ia dar um rebound aí quando abriu o lockdown, quando a China abriu de novo no início do ano, não está voltando, tá? Um outro medidor bastante importante de milhas ou quilômetros viajados pela população, e venda de carros novos, né? Isso não está voltando para os níveis pré-pandemia, tá? Isso chama bastante atenção. A população está consumindo menos, está tendo esse impacto grande no bolso deles, essas preocupações com o cenário global, na possível invasão de Taiwan, que eu vou deixar para um próximo vídeo. Então, a economia chinesa para os próximos anos aí, pessoal, realmente vão passar por uns anos delicados, né? Não acho que é nada catastrófico. Agora, um outro ponto, facilitaria se o governo chinês, né, se não fosse uma economia tão centralizada assim, porque lá se dá menos espaço para criatividade, né? Uma economia como os Estados Unidos, por exemplo, a economia usufrui do livre mercado, a criatividade, as possibilidades abertas para todos, possibilita o que a gente vê em economia, o que a gente entende por experimentos, né, de tentativa de sucesso e fracasso. Você vai ter uns 30 empreendedores que vão tentar coisas diferentes, e é mais difícil errar, assim, né? É mais fácil acertar. Na China, até mesmo o setor privado, ele segue bastante umas diretrizes centrais do governo, e isso atrapalha em momentos de crise, né? Fora isso, o Xi Jinping, anos atrás, fez algumas mudanças lá que garante que ele vai estar no poder até ele vir a falecer, e ele centralizou muito os primeiros 5 anos de governo. Enfim, ele fez questão de concentrar muito poder nele. Hoje não se imagina ninguém para desafiar ele no poder. As pessoas têm até de receio de trazer notícias ruins para ele. Isso até eu faço um paralelo com Rússia, já que eu falei no primeiro vídeo, e é outro país importante no cenário global hoje. O Putin não é assim, tá? O Putin dá muito ouvido a uns 10 conselheiros próximos dele, e ele fez questão de, minuciosamente, quando ele foi construindo o círculo dele de poder e foi tendo a sua ascensão, ele fez questão de, dentro dos 150 membros ali do alto governo, entre oligarcas, políticos, todo mundo ali é ex-agência de inteligência como ele, ou algo similar, e todo mundo pensa muito como ele, ou se não de forma mais agressiva, tá? Então, assim, ele vai continuar lá por um bom tempo, mas ele escuta um círculo próximo de pessoas, e isso que ele fez minimiza também possíveis sabotagens contra a pessoa dele, né? Sabotagens, eu digo, possíveis assassinatos, porque a pessoa que entrar no lugar dele
muito provavelmente vai ser alguém mais agressivo, né? Então, para que vai tirar ele? Sinceramente, ele é o líder menos agressivo lá na Rússia por um bom tempo, tá? Não é só porque é o mesmo país que você precisa comparar ele com o Stalin, por exemplo, tá? A época bolchevique na Rússia é algo completamente diferente, tá? O Putin, a Rússia de hoje parece muito mais com uma Rússia czarista, né? Na época dos czares, reis, do que a época de Stalin, tá? Mas, voltando para a China, se a economia, se o governo tivesse algumas características diferentes, mais pró-liberdade, algo menos concentrado no Xi, ainda seria um pouco mais fácil navegar por esses tempos difíceis que estão por vir aí, mas não é o caso, tá? Então, isso é um outro complicador, pessoal. Então, a gente está vendo aí, de novo, o problema demográfico, que eu expliquei aqui, não só de quantidade de pessoas, mas a estrutura demográfica, né? Quanto você tem de criança, quanto de adultos, working age adults e aposentados, né? Por mais que você venha falar de avanços tecnológicos, que por sinal nos próximos anos você vai ver menos avanços, né? Quem aí está percebendo de ano em ano menos avanço nos iPhones? Eu percebi, né? Todo mundo percebeu. E vai ser assim e vai só piorar para os próximos anos, né? Eu cheguei a mencionar uma questão de um gás especial produzido na Ucrânia que já foi embora, grande parte do supply do mundo, mas tem outros fatores em questão aí. Briga dos Estados Unidos com China faz parte de um grande componente que vai atrapalhar isso. Então, por mais que se tenha máquinas que possam produzir algumas coisas, X, Y, Z, você precisa de consumo, né? E são os jovens ou adultos jovens que consomem, que puxam o grosso da economia, seja fazendo um mortgage para casa, hipoteca, né? Comprando carros, né? Então, isso faz falta numa economia. A China incentivando agora, né, casais a terem filhos. Não sei se eles vão relaxar na questão de migração interna, né? Na China, não sei se vocês sabem, mas é super limitado a migração entre cidades, né? Você basicamente só sai hoje em dia, só sai de uma cidade para outra se você passar para as grandes faculdades, que é dificílimo passar. Isso atrapalha um pouco. Eu imagino que eles vão relaxar um pouco nesse sentido, estão incentivando pessoas a casarem, ter uma vida familiar mais tradicional, que a mulher tenha mais tempo de cuidar dos filhos, né? Valores tradicionais de família, de Deus, que eu particularmente sigo bastante. Então, pessoal, seguiremos atento aí à situação de China. Eu vou deixar para falar de Taiwan num outro vídeo, mas eu já dou a prévia aqui que a China consome 13 milhões de barris de petróleo por dia, tá? De energia. Metade disso é para transporte lá dentro. 70% disso é importado, pessoal, e uma grande parte vem por navios. E se você, mesmo que você imagine mais pipelines, no caso dutos de gás e petróleo vindo da Rússia, Sibéria, esses oleodutos, gasodutos, eles são muito vulneráveis a ataques, né? Basta um ataquezinho, não precisa nem ser um míssil, alguém vai lá e sabota, você compromete uma parte só do duto, você acaba com ele todo. Então, se a China invadir Taiwan de forma beligerante, entrar em conflito com os Estados Unidos com uma frota naval muito mais forte, tá? A China, até em números, eles têm 600 navios, os Estados Unidos têm mais, na casa de 300 e pouco, mas o que importa nesse caso aí é qualidade, tá? Desses 600 chineses, apenas 10% tem o range
de 1000 milhas, e isso seria em velocidade de cruzeiro. E quando você está em batalha, desviando de mísseis, não é isso que se observa. A autonomia é um dos pontos negativos, mas a qualidade dos equipamentos não se compara aos americanos. Os japoneses são muito fortes também. A propósito, os Estados Unidos, o ano inteiro, 365 dias por ano, tem um dos super porta-aviões deles, com todo o grupo, né, de destroyers e fragatas em volta, ali no Japão. Imagino que eles vão manter perto da Austrália ali mais embarcações agora, possivelmente um outro grupo. Então, um possível conflito com Taiwan, se os Estados Unidos quiser interromper esses fluxos marítimos para a China, não é difícil e a China vai penar. Eu vejo possíveis saídas pacíficas para essa questão. Isso vai depender muito das eleições em Taiwan que estão para acontecer agora em janeiro, acho que são 13 de janeiro. Vai depender o quanto que eles vão querer lutar por uma independência total ou não, mas eu torço muito para que não saia um conflito ali, até porque para a China não resolve alguns grandes problemas como a Ucrânia vai resolver para a Rússia. Então é mais uma questão de identidade nacional. A população de mainland China, né, tem essa vontade de reunificar grande parte da população, então não é uma loucura do Xi Jinping sozinho, mas eu imagino que ele, sendo um líder sensato, inteligente ele vai ponderar bastante, porque a China, importando 75% da energia que utiliza e 75% de alimentos ou insumos que ajudam eles, permitem eles a produzir alimentos. Aí, gente, se você cortar esses fluxos aí, você vai ter uma grande fome, como já teve lá, mas muito pior. Você está falando aí de centenas de milhões de chineses morrendo num curto espaço de tempo, talvez 1 ano, 2 anos. Vai ser bem triste. Isso em cima dessa situação difícil que eles já estão vivendo, né? Tudo tem um preço, pessoal. Esse crescimento extraordinário que eles tiveram, obviamente não ia ser sustentável para a vida inteira, né? Ia ter algum soluço em algum momento, né? O Japão teve na década de 90, como eu falei. O Japão passou muito tempo andando de lado, mas hoje, até comentando um pouco sobre eles conseguiram se preparar melhor para esse mundo com a população mais envelhecida, né? Porque no mundo inteiro você teve esse fenômeno da urbanização, que é a migração do pessoal do campo para as grandes cidades, que as pessoas trabalham mais, têm menos filhos, e umas outras agendas que existem no mundo e algumas coisas que estão incluídas em alimentos e outras coisas atrapalham negativamente a fertilidade, né, de homens e mulheres. Isso aí está comprovado em várias estatísticas, que a fertilidade hoje é menor. É difícil só pinpoint o que exatamente contribuiu negativamente, mas que a fertilidade hoje é menor do que 70 anos atrás é super comprovado. Então as pessoas hoje não, né, nos últimos 30, 40 anos tiveram muito menos filhos, e isso vai atrapalhar muita gente em muito lugar. Não é só a China que está sofrendo com isso, está num outro extremo disso. Está os Estados Unidos com a situação melhor do que muitos outros países no mundo, né? Isso é uma das grandes vantagens que os Estados Unidos tem por agora e vai ter pelos próximos anos. É um país abençoado, como eu falei no primeiro vídeo lá, por diversos motivos. Talvez eles entrem em recessão em 2025, mas ainda é um grande talvez. Mas também uma questão de ajuste, questão cíclica. Os Estados Unidos não tem que se preocupar com muita coisa, eles são a moeda do mundo, pessoal. A reserva global, né? Até um ponto que eu falei no primeiro vídeo, a moeda global, não tem ninguém nem querendo, nem com a vontade de tirar os Estados Unidos do trono, a não ser Rússia, mas isso não vai acontecer, está muito longe. A própria China, ao contrário do que muitos falam, a China nem quer, ela nem deseja isso, porque a economia dela depende de ser superavitária, né? Para você ser o Global Currency Reserve,
você precisa ser deficitário, né? Os Estados Unidos é deficitário. Você precisa encher o mundo com os teus dólares, né? Então, eles sendo uma moeda global, eles imprimem mais moeda, como sempre fizeram, e os grandes, enormes benefícios que eles têm, diversos aqui, não dá nem para listar todos, que eles têm e acumularam por muito tempo e vão continuar tendo, deixa eles numa situação muito confortável. Os Estados Unidos pode tranquilamente aí chegar numa dívida de 500% do PIB. Então, quando o pessoal fala, os Estados Unidos está aumentando muito a dívida e tal, ok, legal, eles vão sobreviver, né? A China, não só ela nem quer, mas pelo fato de não ser no final do dia, não são, o yuan não é, nem vai ser a reserva global, eles não podem só simplesmente sair imprimindo como loucos moeda. Isso vai ter muitas implicações. As commodities que eles precisam importar para sobreviver, as commodities importantes sobre as quais eu acabei de mencionar, são tudo dolarizadas. Se você tiver uma mega desvalorização da moeda deles, né, o grosso do PIB deles vindo lá de dentro, da economia interna, porque vai ter alguns países diminuindo o comércio com China, né? Estados Unidos já está diminuindo o comércio com China. Eles vão ter sérios problemas. Então, para eles não é tão trivial assim como é para os Estados Unidos, né? Então, mas torço muito por eles. Eu sempre torço pelo domador, tá? Nunca torço pelo touro, via de regra. São boas pessoas, calorosas. Acho que eles vão conseguir manejar bem isso, mas é para se ter bastante cuidado, principalmente se você tem ou planejava fazer investimento direto na China. Está todo mundo tirando de lá, e isso é uma coisa que preocupa muito eles, ou vai preocupar numa possível guerra com Taiwan, porque vocês viram o que aconteceu na Rússia de boicote corporativo, né? Mesmo empresas, né, mega interesseiras do ramo de óleo e gás puxaram por questões da guerra, né, questões morais, puxaram a atividade, saíram da atividade dentro da Rússia. O mesmo acontecendo na China, para eles é o fim, né? Para eles é bem complicado. Eles dependem muito desse tráfego. Eles são, à medida que a Rússia é net exporter de muita coisa, ou seja, eles têm mais que o suficiente para eles mesmos, a Rússia, e vende muito para o resto do mundo, né? A China depende de trazer isso de fora, então é algo completamente diferente. Então, uma possível invasão aí a Taiwan, somada com esse estado hoje lá da economia chinesa, né, fruto dessa estrutura demográfica, de um crescimento exacerbado, crédito que foi muito empurrado. Para vocês terem noção, os 4 maiores bancos da China, sabe como eles se financiam quando emitem títulos de dívida? Apenas os outros 3 compram títulos de dívida deles mesmos, ou seja, é algo completamente diferente do mercado americano, que é ainda mais internacionalizado e com menos barreiras. Para essas questões críticas e estratégicas, a China se fecha muito. Não é porque ela é um país aberto em questão de comércio de bens, que em algumas questões estratégicas eles também não são. Em algumas essas questões assim de segurar a informação, agora eles estão limitando até a coleta de algumas informações. Isso é bem delicado. Então você teve em algumas áreas da economia lá um crescimento meio artificial, né, que não é sustentável. Ok, você tem crescimento de PIB, tá, construiu muita coisa, muita estrada, vende muito carro. No ano 2000, a China vendia 2 milhões de carros por ano, tá? Hoje, a China vende, contando o caminhão, 27 milhões de veículos por ano, tá? Um crescimento desse assim. O Brasil hoje é 2 milhões. Então, assim, é um crescimento extraordinário que eles tiveram, mas é inevitável que em algum momento fosse ter algum ajuste, tá? Então, pessoal, vou parar por aqui. O segundo vídeo eu fiz um pouco mais curto, aí eu achei que o pessoal ia gostar mais, mas aí
Falaram para eu fazer um vídeo mais longo, já está aqui com 34, eu acho que está bom por aqui. Na próxima eu vou continuar falando de China, porque tem muita coisa importante para falar, tá bom? Feliz Natal para todos aí, pessoal. Desculpa o amadorismo aí mais uma vez. Estou malhando aqui depois de muito tempo parado, né? Meu filho vai nascer aí mais ou menos início de fevereiro. Quero estar num shape melhor. Papai vai passar uma impressão de muito preguiçoso do jeito que eu tô. Estou muito preguiçoso, já fui mais dedicado com academia, dieta, mas são fases da vida, né, pessoal? Muito obrigado se você assistiu. Muito obrigado pelos votos de carinho aí. Para mim e para o meu pai também. Meu pai voltou a postar algumas coisas. Fiquei muito feliz com o feedback positivo das pessoas. Isso é muito bacana mesmo, tá bom? Feliz Natal para todos aí. Obrigado mais uma vez por me aturarem, meu conteúdo e meu estado aqui, tá bom? Obrigado.